Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, né? A gente não sabe qual vai ser o seu horário de ver a live, mas de qualquer forma, oi para todo mundo. Nós estamos aqui, mais uma vez, passando algumas dicas para vocês, passo a passo, e hoje nós estaremos falando, sabe o que? Sobre vírgulas, técnicas de pincelada da pintura Bauer-Malerai. A gente fala Malerai aportuguesado, mas o verdadeiro, né, seria Bauer-Malerai. Então a gente tem, esse aqui inclusive são vírgulas no estilo americano, é o Bauer que migrou para os Estados Unidos, que veio com uma, né, ascendência aí, mais alemã, mas dentro do território americano. Agora esse aqui ele já é mais o austríaco, o bavariano, ou folk art, né? Mas isso aqui depois, mais para frente a gente vai estar falando com mais dedicação ao assunto, que é esse, que é a pintura de Bauer. Hoje a gente vai estar passando dicas para você estar fazendo exercícios na sua casa de vírgulas, né? É um horror, todo mundo chega e fala, ai professora, eu não sei fazer as vírgulas, eu não sei pintar o Bauer. Eu falo que isso não é dom, é técnica. Se você desenvolver da forma como eu vou te explicar os passos a passos, você vai ver que você vai ter facilidade, vai fazer, exercitar. Tá um ótimo momento para você ter esse desafio, porque eu falo que é um desafio, a gente tem que, né, o tempo todo se mostrar interessado em fazer. Para depois, até futuramente, olha, eu já fiz até uns esqueminhos aqui de rosas para vocês, para mostrar todos os passos para fazer a rosinha do Bauer. Só que antes disso você tem que aprender a vírgula. Então, quais são os pincéis que eu mais uso para vírgula? Geralmente são os pincéis redondos, tá? Olha aqui, eles têm um filamento sintético e ele é de ponta fina. Eu passei agora uma live, nós vamos passar, e que fala sobre tipos de pincéis. Então esse pincel ele é adequado para fazer isso que nós vamos fazer aqui do Bauer, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer com pincel redondo e também vou fazer com pincel chato, para vocês verem a diferença que é, deixa eu molhar aqui, peraí. A diferença que é quando você tem uma terminação com ponta e uma terminação chata, tá vendo? Tem diferença a hora que você termina a vírgula, tá? Vamos lá para o primeiro passo? Então, tintas acrílicas, todas as tintas que a gente usa é tinta da Decorfix, que é muito legal, eles são um parceirão nosso, né, assim, de qualidade, a gente sente, assim, um grau de viscosidade. Eu falo que isso também impacta na hora que você vai fazer um bom trabalho. Por quê? Porque se você tem uma tinta muito seca, ela é acrílica, mas ela é seca, a hora que você faz a pincelada, ela agarra o pincel e você não desenvolve, aí ela fica com uma série de defeitinhos e não dá aquela visão estética bonita da vírgula inteira, que ela começa gordinha e depois ela funila, né? Então a Decorfix, eu gosto dela porque ela tem cremosidade. A cartela de cores deles é maravilhosa, depois eu até falei pra Gi que a gente tá nesse tempo todo fazendo, né, as lives, e vai caindo a ficha, a gente fala, vamos falar disso, vamos falar daquele outro material lá, e eu quero depois futuramente fazer uma cartela, montar uma cartela de tons de vermelho, tons de rosa, para que serve, de que forma você pode combinar as cores. Vou inserir aqui um disco de cores para você ter um instrumento, uma ferramenta de trabalho para estar sabendo como compor as cores dentro da sua casa, sozinha, aí fazendo, né, o seu trabalho, tá? Mas assim, Ana, mas se não for Decorfix, eu posso usar outras tintas? Pode. Fica a seu critério. Aqui eu, particularmente, Ana, hoje, no âmbito brasileiro, eu acho que é a que mais desenvolveu, as fórmulas delas são maravilhosas, entendeu? Então elas são cremosas, viscosas e você consegue fazer com facilidade as pinceladas. Eu falo que você tem que ter duas coisas para analisar quando você for fazer a vírgula. Uma é ter uma ferramenta chamada pincel boa, tá? Não venha com pincéis abertos, que você molha e ele continua aberto. Isso tudo impacta na dificuldade que ele vai te gerar para desenvolver a pincelada. Você sempre tem que ter um pincel em ordem, bem cuidado, macio, porque eles têm também um tempo de vida restrito, é diferente do tempo de vida de pelos animais, tá? E se a gente também não cuida, ele vai acabar rapidamente. Então é o que eu sempre falo, é um pincel caro, pincel é uma ferramenta cara e a gente tem que ter cuidado, né, em estar trabalhando com ele. E agregado a ele, óbvio, uma tinta boa,
tá? Então eu gosto de umedecer as minhas tintas com água. Eu já vi muitas lives de nossas colegas de profissão, eles colocam aquele Medium Gel da Decorfix também, você pode estar usando. Só que eu acho que ele deixa um pouco a tinta transparente, dependendo da situação da pincelada que você vai desenvolver, você tem que ter a carga da tinta, não a transparência, tá? Mas vamos lá, aqui eu tô usando só um vermelho country, que eu acho que ele fica contrastante para as lives e o papel é branco. O que você vai precisar além da tinta, do pincel, um recipiente, paninhos e uma folha sulfite. Olha, gente, o que eu fiz? Eu peguei uma folha sulfite, peguei uma régua e listei ela. Então eu fiz aqui, olha, uma série de linhas que dá para você usá-la em pé ou deitada, tá? E é o suficiente para você ter uma linha guia, para você saber fazer o trabalho direitinho, não se perder, tá? Então, como é que faz? Olha, eu molho o pincel na água, venho aqui, espatulo a tinta, umedeço a tinta com a água. O meu pincel, olha, vejam, ele tem que estar gordinho, ó, cheio de tinta, carregado, tá? Venho aqui para a superfície do papel e eu tenho esta linha guia, que ela tem dois espaços, né? Aliás, ela tem um espaço entre duas linhas. E é exatamente nesse espaço que eu vou, olha, eu apoio o pincel aqui, veja, tá fácil de visualizar, Gi? Deu agora? Deu? Uhum. Então, tira aí. Olha, eu faço um ângulo de 90 graus com a mesa, abro bem o pincel, arrasto ele e levanto e ele termina fininho, tá? Aqui eu fiz lento só para você ter uma ideia, mas quando você faz rápido, olha como fica bonito, ó. Meu pincel tá faltando umidade nele, porque eu percebi que no arrasto ele abriu. Então, olha, vem, ó lá, acertou. E eu vou treinando esta pincelada, eu aperto, puxo e solto. Faltou mais tinta, aperta, puxa e solta. Aperta, puxa e solta. Aperta, puxa e solta. Faça nesse padrão de tamanho, sempre olhando todas as vírgulas que você faz, para saber se você não faz rápido. Tem gente que faz pincelada assim, olha, faz rápido demais. Tem gente que faz assim. Isso tudo vai acontecer mesmo no seu exercício, mas eu te garanto que tudo é uma questão de tempo, de você ter persistência, paciência e atenção para desenvolver, sabe o que? A sua coordenação motora. Porque quando você vê uma pincelada dessa, o teu cérebro já leu, ele já sabe como que é feito. Ele só está agora, o quê? Fazendo o exercício do comando, e o comando é a coordenação motora. Então, mentalmente, ele manda para o braço, faça esse movimento, e o braço vai ter que desenvolver esta acuidade motora para sair uma pincelada boa. Por isso que eu falo que não é bom, não é dom, é técnica. É mais ou menos como você vê um bebê. Você já viu um bebê pegando uma mamadeira? A mãozinha vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, até ele chegar lá e consegue. Vai chegar um momento que ele já faz esse momento de pegar. O pincel é o mesmo processo, é igual, tá? E aí, fazendo essas pinceladas de vírgula, eu falo que ela é uma vírgula universal. Por quê? Porque depois que você aprendeu a fazê-la, você vai aprender a fazer as vírgulas das rosinhas. Aqui, inclusive, olha, a gente tem as flores, olha, as vírgulas em formato de S, as vírgulas escalonadas em 3 tamanhos, uma vírgula longa. Olha, até aqui são vírgulas, aqui são vírgulas, aqui são vírgulas. Vocês têm que enxergar isso tecnicamente, tá? Então, depois que você fez esse primeiro exercício, aí você vai fazer assim, olha, uma vírgula pra cá. Fechou. Pensa que você tem um centro. Outra vírgula para cá. Olha lá. Você vai fazer a vírgula espelhada. Tá vendo? Então, ela fica uma de frente para a outra. Olha lá. Fazendo de novo, olha. Vem. Tá na frente a minha mão, Gi? Ou dá para ver? E vem. Olha lá. Centro de novo. Eu sempre faço a terminação central, tá?
Depois disso, eu posso aprender esse outro passo, olha. É a escalonada, eu faço 1, 2 e 3 e termina no centro. Vem do outro lado, olha. 1, 2 e 3, termina no centro, tá? Com isso, eu vou conseguir, então, desenvolver um trabalho legal. Depois tem uma outra vírgula, que é a vírgula em S. O que é a em S? É mais ou menos assim, ó. Vamos fazer ela em pé, tá? Então, imagina, vamos fazer nesse, que fica mais fácil. Imagina que você tem aqui, ao invés de ser deitada a sua linha, ela vai ficar em pé, tá? Então, vem aqui, olha, eu começo a pincelada aqui, aperto e termino a pincelada ali. S. Um S. Olha lá, vem de novo, ó. Vem e puxa. Então, eu começo fininho, aperto o pincel. Olha, veja, o pincel tá quase que todinho na superfície. E arrasto ele finalizando. Aprender também a fazer esse movimento, né? De apertar e soltar. Apertar e soltar. Apertar e soltar. Gente, é paciência. Tenho certeza que você vai desenvolver essa pincelada legal.